porque o presidente se manifestou. Ele falou nas últimas semanas, aliás, na última semana, que participou menos, sim, da campanha eleitoral nos municípios em geral, justamente para não criar adversários políticos. Ele falou que não quis comprar uma briga por ter uma base ampla no Congresso Nacional. E aí? Então, é justamente isso. Ele tem uma base ampla e com ideologia, assim, hesitante, né? Principalmente desses grandes centrão, como, por exemplo, União Brasil, que tem de tudo lá dentro, né? Esses PP, esses grandes republicanos, esses partidos são partidos de governabilidade, né? Não tem uma ideologia muito clara. Estão hora com a esquerda, hora com a direita, a depender de quem está mandando. Mas o que eu vejo aqui em São Paulo, especialmente, é que eu nunca tinha visto em campanha essa espécie de desprezo, tanto do Ricardo Nunes quanto dessa ala mais próxima ao Bolsonaro, por quem votou no Marçal. Muitos desses eleitores mais fiéis ao Bolsonaro, não necessariamente a ideologia de direita conservadora, estão batendo bastante em quem votou no Marçal, quando deveriam procurar a aproximação para pegar os seus votos. Tanto que o grande argumento dos conservadores da direita ligado ao Bolsonaro para não votar no Marçal era bater no Marçal, não era o Ricardo Nunes é bom por causa de A, B, C, D e E. Não, era só o anti-Boulos, ele pode ganhar do Boulos. Na hora de vender o candidato, eles batem no eleitor e desprezam o voto dessas pessoas. Não vejo esse caminho. Acho que essa fissura na direita pode ocasionar muitas dificuldades lá na frente nas próximas eleições, Kobayashi. Eu já ouço o Jogo da Luz, mas o meu querido Luiz Fernando Pacheco, você que é um cara experimentado de política, o presidente Lula ele teria todos os motivos do mundo para entrar de cabeça em uma eleição contra o candidato do Bolsonaro, né? Inclusive o vice-prefeito indicado pelo Bolsonaro. Mas em política não é muito inteligente um figurão abraçar uma campanha que ele não tenha tanta certeza assim da vitória. Porque o figurão não tem que entrar numa campanha para perder, não é verdade? Exato. Você acha que o presidente Lula está agindo com sabedoria aí, de não colocar todas as fichas e ter a chance de ser derrotado, de sucumbir nessa eleição? Existe esse lado, né? O presidente da República, ele não quer entrar, ele não quer emprestar seu nome com o risco de perder uma eleição. E o risco de perder a eleição aqui em São Paulo, as pesquisas demonstram, é grande. Agora, essa semana chamou a atenção também uma entrevista do Malafaia, criticando duramente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele bate às terças e quintas e pede desculpa de segunda e quarta. Exatamente. Né? Mas como fez Jesus nos domingos, nós não que estamos aqui. Mas, enfim, a posição do Lula e do Bolsonaro, né, é bastante dúbia. Né? Eles colocam... uma hora eles vão mais firme, depois recuam. Acho que existe uma certa hesitação. Eu gostaria de ver os dois, o presidente e o ex-presidente, mais envolvidos na campanha da maior cidade do país, que é São Paulo. Acho que tem uma relevância. O terceiro orçamento da União é o da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo fica atrás do estado de São Paulo e do próprio Brasil. Sim. Então, isso aqui é um país, né? São Paulo é um país. É necessário, acho que acho que efeitos políticos, mirando daqui 2 anos, devem... uma questão de estratégia. Uma questão de estratégia. Sim. Eu acho que você não pode... Eu acho que nem o bolsonarismo, nem o lulismo podem ficar fora dessa disputa que antecipa um pouco daquilo que virá acontecer em 2026. Pediu a Cássio. Ô, Pacheco, eu vou discordar por 2 razões. Primeiro, se nos... Você gosta de discordar de mim. Essa é a terceira razão. Vai. Se nos perguntassem em junho, todos nós diríamos que as eleições seriam polarizadas, especialmente na cidade de São Paulo. Não à toa o PT fez questão de colocar a Marta, um quadro que voltou como vice de Boulos, e Bolsonaro indicou o vice de Nunes. Mas nem nós nem eles esperavam que estas foram e continuam sendo as eleições do Centrão, as eleições das emendas parlamentares. E quando Lula e Bolsonaro perceberam isso, eles tiraram o pé para que eles não ficassem mal
com o Centrão. Primeiro, Lula depende do Centrão para sua governabilidade, a gente vive um presidencialismo de coalizão, e Bolsonaro depende do Centrão para a manutenção da sua condição de líder. Especialmente em 2026, ele depende do União Brasil, do PL, do PP e de diversos outros partidos. Então, acho que ninguém colocou a cara para não se queimar. E acho que eles não colocarão no segundo turno exatamente para manterem esse mesmo status. Independentemente de qual seja o resultado das eleições na cidade de São Paulo, o Centrão venceu em 2024 e nenhum dos líderes da polarização quer ficar mal com o Centrão. Já que o Acácio falou nisso, nessa eleição, o PSD passou o MDB e se tornou o partido com o maior número de candidatos eleitos em primeiro turno. Ao todo, a sigla elegeu 886 prefeitos, contra 852 do MDB. Outro destaque foi a queda do número das prefeituras de esquerda, que tem despencado nos últimos 12 anos e se tornou um desafio para as siglas. O PT conquistou 248 prefeituras neste ano. Meu querido Diogo da Luz, quero a sua opinião, porque falando aqui sobre direita e esquerda, eleição polarizada ou não, Lula e Bolsonaro, enquanto a gente está falando disso, foi lá o Gilberto Kassab e se tornou o líder do partido com o maior número de prefeituras no Brasil. Enquanto Lula e Bolsonaro achavam que iam organizar seus partidos na base da polarização e quebraram a cara, essa é a realidade, o Kassab foi correndo pelo meio, foi se organizando, para irritação muito grande de Valdemar Costa Neto, que disse que o Kassab era seu grande inimigo nessas eleições, fez tudo o que podia para atrapalhá-lo, mas logicamente o Kassab foi muito habilidoso e pegou principalmente todo o resto do PSDB e fez uma grande campanha, sem dúvida alguma. Mas eu queria só voltar um pouquinho nesse assunto de Lula e Bolsonaro, porque quem se lembra de Romeu Tuma, ele aparecia sempre quando era para anunciar os casos bem resolvidos. Foi um delegado muito famoso da Polícia Estadual, depois federal, e virou senador também, mas só aparecia para falar quando os casos tinham solução. Estrelas como Lula, como Bolsonaro, não querem se emprestar, ao contrário, querem tomar emprestado o prestígio que puderem. O Lula falou em dezembro do ano passado que ia viajar só 2 vezes para o exterior e participar ativamente da organização das campanhas. Conforme ele foi percebendo que não haveria polarização e que ele não seria um transferidor de votos, ele foi se recolhendo cada vez mais. E não é essa história de que não quero criar indisponibilidade. O que ele não queria era estar associado a derrotas, como o Bolsonaro também não queria. Ô, minha querida Priscila, e aí a gente vê que, como o Acácio disse, são partidos aí, MDB, PSD, principalmente, que são importantes para os dois polos de Bolsonaro e de Lula. Tanto o Bolsonaro conta com este prestígio, essa aliança com esses partidos de centro, como o próprio Lula, né? Estou falando do MDB, é base do governo, tem ministério, o próprio PSD também. Aliás, o PSD é braço direito aqui do Tarcísio, no governo do estado de São Paulo. Gilberto Kassab é um secretário dos mais prestigiados, se não o mais prestigiado da gestão Tarcísio. Então, com essa ascensão desses partidos de centro, PSD e MDB principalmente, como é que fica essa relação do Bolsonaro e do Lula com esses partidos, já que eles precisam da tal governabilidade, seja quem dos dois estiver no poder? Koba, a gente sempre verifica que partidos de centro, eles pendem para o lado que mais lhes interessa, né? Eu digo mais lhes interessa, no sentido de que se ele é centro, ele vai ora atender mais para um lado da direita, ora para o lado da esquerda, e a gente percebe que tendo essa força que a gente visualiza, né, das questões dos prefeituráveis aí, que eles avançaram ganhando muito mais do que o partido de esquerda e de direita, eles vão pegar essa força para poder angariar o que mais interessar para o partido mesmo de centro. Agora, eu quero aqui só fazer um pequeno registro com relação a essa questão aqui da prefeitura mesmo de São Paulo, que os meus colegas diziam há pouco, que o Lula e o Bolsonaro, só voltando um pouquinho nessa seara, que a gente não visualizou um protagonismo de ambos, né, de um lado e de outro. A gente precisa também lembrar que nenhum deles, embora eles tenham feito junções partidárias, eles não tiveram o seu candidato encabeçando raiz, né? Isso. A gente sabe que do Nunes, ele não é um candidato, como diz aqui o meu colega João, raiz, né, da direita e do PL. E, do mesma forma, do lado da esquerda, nós tivemos o Boulos, que não é
um PT raiz. E não só por isso, eu acho que isso foi um dos fatores também que não sejam muito desgaste. Mas a gente percebeu que dos dois lados, nós tivemos um murismo tanto do Bolsonaro quanto do Lula, que não se engajaram tanto nas campanhas deles, e eu acho que foram até muristas dentro do próprio apoio. Sentido. Isso, agora, do centro, né, voltando aqui à sua colocação, eu sempre digo que quando o partido, ele é de centro, tirando aqui o PSDB, que os meus colegas disseram que não é nada, né? Que eu até discordo um pouco, porque o PSDB tem história, né? Enfim, eu não acho que assim não é nada, eu acho que tem uma relevância. Não, é sim. Né? PSDB é um dos partidos mais importantes aí da redemocratização. Principalmente no estado de São Paulo. Eles ainda... Só a posição, que daí depende da lua. Vem minguando eleitoralmente. Depende da lua, do dia, do vento, aí pode ser para lá ou para cá. O João até falou disso. Se não tiver muro, né? Isso. Então, eu acho que eles ficam assim, vamos para cá, vamos para lá, e até aí, ok, mas a gente tem uma relevância histórica desse partido, principalmente aqui em São Paulo, né? E ele tende a ficar assim no centro, né? Hora para lá, depende do vento, como é uma questão de centro mesmo. E você me perguntou sobre isso. Sim. Centro, ele vai ver com que ele mais se conecta, qual é o maior interesse para ele apoiar. E eu acho que nesse sentido o Kassab vem bem forte, né? Porque ele mostrou aí, dentro de todas as coligações que ele fez, que ele fez uma avalanche de prefeituras, e agora ele vai ficar mais forte ainda do que a gente sabe do que ele já é. E ainda tem a relevância dele ser um excelente secretário, como todos aqui já disseram. Agora eu quero saber, com esse número altíssimo de prefeitos do PSD, o Gilberto Kassab e o PSD ganham relevância no cenário nacional? Estou falando disputa de presidência da Câmara, disputa de presidência do Senado, e uma eventual reforma ministerial vai ter mais ou menos relevância? Como é que fica agora essa nova conjuntura do PSD se tornando o partido com o maior número de prefeitos no Brasil? Nelsinho, eu acho que os partidos de centro vão entrar num ciclo de retroalimentação. No seguinte sentido, o importante a partir de agora para esses partidos é fazerem grandes bancadas de deputados federais. A partir destas grandes bancadas de deputados federais, você tem espaço no governo federal e você tem espaço orçamentário em termos de emendas. E aí você distribui essas emendas e você vai elegendo mais vereadores, elegendo mais prefeitos. É esse o ciclo que eles terão. O PSD e o PL já entenderam isso e, consequentemente, eles vão usar essa estratégia para se manterem nesse poder periférico, nesse poder paralelo. A gente não vai ver o PSD e esses outros partidos de centro lançando candidatos a cargos majoritários, porque eles entenderam o poder que isso dá. Vai ser o MDB de 15, o antigo MDB, atrás, tanto né? que Já são, tanto exato. que o PL do Valdemar da Costa Neto, até quando mudou de nome para PR nas eleições de 2018, ele sempre se notabilizou por isso, por fazer grandes bancadas de deputados, como o Alcácio colocou. É isso que dá o poder. Você lembra que o Valdemar não aparecia tanto, o Kassab não aparecia tanto, mas sempre fizeram deputados. O Kassab fundou esse partido, né, o PSD, né, reavivando esse nome antigo na política brasileira, no lugar para competir com o DEM, e hoje é muito maior, né? O DEM foi junto com o PSL, que era o partido do Bolsonaro em 18. Virou União Brasil. Pra gente ver essa confusão toda, virou União Brasil. E você lembra que o União Brasil também com o PSD, você pode colocar de tudo ali dentro. Agora, o mais importante foram a mini reforma eleitoral e reforma eleitoral que foram sendo feitas, elas foram para acabar com o multipartidarismo, mas deixar esses caciques partidários muito mais fortes. E eles perceberam isso, como o Cássio falou, eles já sabiam disso. O que dá poder é a bancada, muito mais que o próprio executivo, que ele é muito refém dos congressos municipal, estadual e federal. Então você vê que o Kassab hoje é o grande líder político. Na própria eleição, alguns deputados do Bolsonaro falaram, não votem no PSD no 55, e não adiantou nada. Tanto que foi o maior partido de todos, tá, e tomou o lugar do PMDB nesse condomínio de poder que na verdade é Brasília.